Essa é a carinha do checklist, são 27 itens. O primeiro item, ele tem a ver com o título. Item 19, como você vai reportar os resultados dos estudos individuais. A Karen, ela é fisioterapeuta, formada aqui na UEL, fez o mestrado comigo, ficou um tempo afastada e agora voltou para fazer o doutorado, e ela vai mostrar para vocês uma linha de raciocínio do Prisma. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto aqui no seu curso, então te agradeço a oportunidade. Boa noite para todo mundo. O professor já me apresentou, né? Então, meu nome é Karen. Eu vou falar para vocês sobre o Prisma Statement. O que é o Prisma? O Prisma, ele veio para ajudar os revisores a relatar de forma transparente o porquê a revisão foi feita, o que os autores fizeram e o que eles encontraram. O Prisma Statement ele foi primeiramente publicado em 2009, foi a primeira versão dele. Ele veio em 2009 com o intuito de melhorar o relato das revisões sistemáticas e meta-análises. Aí eles sentiram falta, né? Com o passar dos anos, eles notaram que havia necessidade de algumas melhorias, e agora foi lançado, nesse ano de 2021, o Prisma Statement 2020, que é apenas uma atualização da versão 2009. Eu coloquei aqui o site, esse é o site do Prisma Statement, e vocês podem ver bem aqui que ele foi publicado em 5 jornais diferentes, né, com o intuito de realmente ser divulgado, para melhorar a divulgação. E eu peguei só aqui um dos 5 jornais, para vocês verem como que é a capinha dele. São vários autores que colaboraram para fazer essa atualização. Bom, então lá no site do Prisma, se você for aqui clicar em checklist, você vai conseguir baixar a versão do checklist. Essa aqui é a versão do artigo, né? Onde tem muitas informações pertinentes e todo mundo deve ler mesmo. Mas para você baixar o checklist, tem que ir lá no site, clicar no checklist e baixar ou a versão PDF ou a versão Word do checklist. São 27 itens. Em 2 momentos, vocês vão se deparar com o Prisma. Na hora que você estiver escrevendo a sua revisão sistemática, elaborando ela, então ela vai ser realmente um guia para você identificar os itens e deixar essa revisão completa. E quando você for publicar, submeter essa revisão sistemática para alguma revista, eles pedem para você preencher o checklist. Aqui na lateral, da direita, tem um espaço em branco, onde você coloca exatamente em que página que está esse item e esse critério que ele está pedindo. Então, são nesses 2 momentos que a gente pega o checklist do Prisma. E a gente vai passar item por item. O primeiro item, ele tem a ver com o título. Então, identificação do estudo como uma revisão sistemática. Então, ele pede que no título você identifique a palavra a revisão sistemática. Eu trouxe para vocês 3 revisões de 2022. Então, em todos os exemplos de cada item, eu vou estar colocando dessas 3 revisões. Então, vocês podem perceber que a primeira colocou no final da frase a Systematic Review, aqui do meio colocou sem a letra A, só a Systematic Review, e a de baixo, ela foi um pouco mais específica e colocou Systematic Review com meta-análises. Algumas revistas, algumas revisões trazem no começo da frase, revisão sistemática de tal coisa, então não importa em que lugar ela esteja, o importante é que você identifique já no título que é uma revisão sistemática. O item 2 é sobre o resumo, e agora existe um resumo, um checklist próprio para resumos, que é essa foto que eu coloquei aqui, que eu não vou entrar em detalhes hoje, porque tudo que eu estiver falando do checklist normal já vai ser o mesmo para o resumo, tá bom? Então, ele pede só para você se atentar ao checklist do abstract e depois confirmar na hora de submeter que você preencheu esse checklist também. Item 3. Então, agora a gente vai partir para a introdução. Então, o item 3, ele fala sobre o seu racional, né? Ele pede para que você realmente escreva um racional sobre o assunto que você está abordando. Então, coloquei aqui um print da introdução de um dos artigos que eu coloquei aqui, que ele mostra todo o caminho. Ele fala sobre o assunto, descreve alguns estudos que existem, faz as definições e faz o racional. Basicamente,
é o que a gente encontra em qualquer, né, artigo científico, um racional introdutório sobre o assunto. O item 4, ele é específico sobre o objetivo. Então, ele pede para você prover e deixar bem claro os seus objetivos ou a sua questão da sua revisão. Então, aqui, o primeiro quadradinho é de uma das revisões que eu trouxe. Ele colocou lá no final da introdução o objetivo, né? Então, o objetivo dessa revisão sistemática foi determinar a eficácia da fisioterapia, né, dos métodos da fisioterapia no tratamento da estenose lombar. Então, ele colocou aqui no final, bem esclarecido, o objetivo dele. Aqui no outro artigo também, ele traz em forma de objetivo sobre qual é o objetivo dessa revisão sistemática. E a única revisão que trouxe em formato de pergunta foi essa aqui, por último, que eu coloquei, que ele descreveu qual é a pergunta pico. Então, aí ele traz a pergunta e ele trouxe aqui no método já, ele não colocou no final da introdução. O item 5 já faz parte do método, então nós teremos vários itens sobre método. O item 5, ele pede para você descrever claramente e especificar quais foram os critérios de inclusão e de exclusão dos estudos da sua revisão sistemática. Aqui nesse primeiro estudo, ele colocou em tópicos, ele colocou 2.2, critérios de elegibilidade. Aí ele explicou que os critérios de elegibilidade seguiram a pergunta pico. Aí ele já traz aqui embaixo o P, o I, o C e o O do pico. Os pacientes, a intervenção, o comparador e os desfechos. Na outra revisão, eles trouxeram também, em forma de tópico, os critérios de inclusão e exclusão, já listados num parágrafo só, para a inclusão e num parágrafo só para a exclusão. E a outra revisão, ela trouxe num texto corrido, ela não fez como forma de tópico. Mas isso não é obrigatório. O que é obrigatório é você descrever no seu texto os critérios de inclusão e exclusão dos estudos da sua revisão sistemática, dos ensaios clínicos aleatórios que você vai aceitar no estudo. Aqui tem mais um exemplo, eu trouxe 4, porque aqui ele traz como tópico, mas sem número, e já falando sobre os tipos de estudo que ele vai aceitar. Os estudos aleatórios e não aleatórios, então ele aceitou estudos não aleatórios também. O item 6 e o item 7 é sobre as bases de dados e sobre a sua estratégia de busca. Então, o item 6, ele pede especificamente para você listar quais foram as bases, os sites e as suas referências onde você buscou os seus estudos. E o item 7, ele pede para você apresentar a sua estratégia de busca. Então, aqui nessa primeira revisão, ele cita as bases de dados, Medline, via PubMed, coloca a data, né, que ele começou a pesquisa, que é no início da base, até o final de março de 2021. Então, ele viu lá Medline, Embase, Scopus, Pedro, Sinal, IDESCO, Web of Science, e colocou as datas. Então, ponto 6, o item 6, ele cumpriu. O item 7, qual foi a estratégia de busca? Aí ele colocou aqui embaixo sobre as palavras-chave, os keywords que ele utilizou. Essa outra revisão citou as dados de bases, né? PubMed, Physiotherapy Evidence Database, que é o Pedro, Web of Science e o Cielo. Normalmente, numa revisão sistemática, né, você precisa incluir mais bases de dados. Aqui tem poucas bases, mas ele citou, cumpriu, né, o item 6, colocou a data que foi de 2010 até 2022. E aqui na parte de baixo, o segundo parágrafo, é sobre a estratégia de busca. Ele coloca aqui as palavras-chave e aqui ele cita os operadores booleanos que ele utilizou. E na outra revisão, eles também citaram as bases de dados, PubMed, Sinal e a Cochrane, só 3 bases, muito pouco também. E aqui embaixo, no final do parágrafo, ele cita qual foi a estratégia de busca, né? As palavras-chave e os operadores booleanos que eles utilizaram. O item 8 é sobre o processo de seleção. Então, ele pede para você especificar os métodos que você usou no momento de fazer a inclusão dos estudos na sua revisão, incluindo também quantos revisores participaram desse momento, desse processo. Então, trouxe aqui, né, a primeira revisão, ele deixou bem claro, né, foram 2 revisores independentes que realizaram o processo de busca,
E ele foi feito em 5 passos, então ele vem descrevendo cada passo, que primeiro os títulos foram analisados para se identificar qual deles tinha potencial para ser incluído. Depois disso, eles leram os resumos, e após a leitura dos resumos, eles selecionaram quais os estudos se encontravam os critérios de inclusão, para daí fazer a leitura dos textos completos. E aí, finalmente, após a leitura dos textos completos, em que eles identificaram quais os estudos eram relevantes para serem incluídos na revisão sistemática. E aqui no final desse parágrafo, eles deixam claro que quando houve desacordo entre esses 2 pesquisadores independentes, um terceiro pesquisador foi consultado. Essa outra revisão começa exatamente com a mesma frase, que 2 revisores independentes realizaram a busca na literatura, né, e fizeram esse processo de seleção. Aí eles também descrevem, né, que após remover os duplicados, os títulos e os resumos foram lidos e selecionados os textos completos para leitura, para daí, enfim, eles selecionarem quais ensaios clínicos aleatórios. E aqui no final desse parágrafo, eles também citam que, em caso de desacordo entre os 2 revisores, um terceiro revisor foi acionado para facilitar a tomada de decisão. E a terceira revisão, ela cita que os estudos foram selecionados e filtrados para ver qual deles estavam dentro dos critérios de inclusão e exclusão. Aí ele descreve quantos artigos foram encontrados por 2 pesquisadores, né, aqui no meio do texto. Também olharam os títulos, leram os resumos, selecionaram os textos completos para leitura e, enfim, determinaram quantos estudos estariam incluídos na revisão sistemática. Bom, item 9. O item 9, ele tem a ver com o seu processo, para você especificar os métodos para a data, a extração dos dados, incluindo quantos revisores realizaram essa parte também, essa sequência também. Então, aqui, a primeira revisão, ele fala sobre a extração dos dados, né, que foram incluídos aqui no estudo, e eles citam aqui adiante quais foram os dados que eles extraíram dos estudos: o título, o ano de publicação, o nome dos autores do estudo, o design do estudo, os participantes, a intervenção, o protocolo. Então, eles descrevem, você precisa descrever que tipos de dados você vai extrair dos estudos. Aqui um outro exemplo, ele coloca, né, que esse revisor extraiu os dados extrair os dados dos artigos incluídos, e que esses dados foram os autores, o ano de publicação, as características do sujeito, né, qual foi a intervenção experimental e a comparação. Então, você tem que determinar aqui no seu método quais são os dados extraídos dos seus ensaios clínicos aleatórios. Então, nesse item 9, aconteceu uma coisa interessante entre essas 3 revisões que eu separei. Essas 2 primeiras, elas abordaram de forma correta, né, o que o item 9 pede, com relação a quem fez a extração dos dados, quais foram os dados extraídos, que são dos autores coreanos. Eles colocaram só essa frase, que após analisar as características dos 20 papers, né, dos 20 estudos incluídos, os artigos foram condensados e organizados. Então, assim, aqui, primeiro que eles não citaram no texto quais foram os dados que eles estavam extraindo de cada ensaio clínico. E eles não explicaram como foi feito o processo. E aí, ele coloca aqui, Table 1, né, tabela 1. Fui lá na tabela 1. O que é a tabela 1? Na verdade, eles confundiram esse momento com a descrição dos estudos. Então, aqui na tabela 1, na verdade, são os resultados, né? Aqui ele já colocou o autor, descreveu cada ensaio clínico aleatório, sendo que nesse momento ele tinha que ter só descrito no texto dele que eles extraíram o primeiro nome do autor e o ano, a amostra, o grupo de intervenção, o controle, qual foi os desfechos. Então, eles confundiram, foi até interessante esse momento. Foi uma confusão. Essa tabela que eles colocaram aqui, ela é tabela de resultados, não é tabela para estar em método. Essa parte que nós estamos conduzindo, o item 9, ainda se trata do método. Então, aqui escreveram da forma errada. O item 10. O item 10 é dividido em 2 tópicos, o A e o B. Ainda faz parte de método. Então, ele pede para você especificar, né, os seus
definir os seus desfechos, os seus e a sua data, o que você está extraindo dos artigos. Então, ele, na verdade, ele está complementando o item 9, tá? Então, selecionei aqui nos 3. Quais são os dados extraídos de cada estudo? Título, o ano, o nome dos autores, o design, o tipo de intervenção, o protocolo, intensidade, duração, temperatura da água. Então, assim, detalhadamente descrever aqui. E aí eu já pus aqui de novo a tabela, quais seriam os itens que abordariam o data items, né, que seria o item 10. Então, o item 9 e o item 10, eles são complementares e eles estão juntos no texto. Você escreve no mesmo momento. O item 11. O item 11 é sobre o risco de viés, né? Qual foi a sua ferramenta para o risco de viés dos estudos incluídos, dos seus ensaios clínicos aleatórios. Então, ele pede para você especificar quais foram os métodos usados para avaliar o risco de viés dos seus estudos incluídos, incluindo os detalhes da ferramenta usada. Então, você tem que descrever não só o nome, mas detalhar como funciona essa ferramenta e quantos pesquisadores realizaram essa avaliação. Então, aqui, mesma coisa, idealmente, essa questão da análise do risco de viés, da avaliação do risco de viés, ela tem que ser conduzida por 2 revisores independentes. E caso houver desacordo entre eles, aí vem um terceiro revisor para tomada de decisão. Bom, então essa revisão trouxe que, inicialmente, 2 revisores independentes realizaram a qualidade, né, a avaliação do risco de viés, e a ferramenta que eles utilizaram foi a escala Pedro, né? E aí eles descreveram aqui embaixo o que é a escala Pedro, que contém 11 itens, e a pontuação vai de 0 a 10, e eles descrevem aqui certinho, e que no final os autores comparam. Olha só que interessante esse parágrafo. Ao fim, os revisores compararam o score, né, a pontuação feita por eles próprios, comparando com o score, com a pontuação que está lá indexada no Pedro, na base do Pedro, porque ela mostra, né? E aí falam que em caso de divergência, a classificação indexada no Pedro foi selecionada. E assim, você se questiona, nossa, então por que eles fizeram? Se era só ir lá no site e olhar, né? Se o valor ia dar diferente, eles vão copiar do site, da base do Pedro, então não precisava nem ter feito. Mas, enfim, Pedro nessa revisão. A segunda revisão, ela foi feita por 2, a avaliação do risco de viés foi feita por 2 revisores independentes, também utilizaram a escala Pedro. E aqui eles fazem um comentário que eu não entendi, que ela fala que a ferramenta Pedro, essa ferramenta foi adaptada, baseada especificamente na ferramenta de risco de viés da colaboração Cochrane. Então, é uma confusão. Então, nessa revisão, 2 revisores fizeram separadamente a avaliação pela escala Pedro. E aqui embaixo eles falam, né, que em caso de discrepância entre eles, um terceiro revisor foi consultado. A única revisão que realmente utilizou o Risk of Bias da colaboração Cochrane foi essa. E só que eles não usaram, apesar dessa revisão ter sido publicada agora, em 2022, eles não utilizaram a ferramenta mais recente, que é o Robert II. Eles ainda utilizaram o primeiro instrumento que foi criado em 2008. E aí eles descrevem como é essa ferramenta, que ela possui 7 itens, eles descrevem quais são, descrevem como é feita a pontuação, né, que é avaliado como baixo, incerto ou alto. E foi conduzida independente por 2 revisores. Aí, nesse momento, sobre a avaliação do risco de viés, quero fazer um adendo rapidinho, aqui um comentário. Eu não sei quantos de vocês têm noção, ou já viram, ou já usaram a escala Pedro ou o Robert II. Mas o que acontece? A escala Pedro, o nome já diz, é uma escala, tá? E lá no Handbook da Cochrane, esse texto, eu fiz um print lá do Handbook da colaboração Cochrane. Ele fala, nessa parte, sobre a qualidade, né, das escalas. Eles estão questionando aqui, eles estão dizendo assim que as ferramentas estruturadas como escalas, elas, muitas vezes, elas têm uma interpretação confusa, ela pode deixar a interpretação do dado confuso. E, além disso, né, para você fazer o resumo do score, a combinação da pontuação,
pode dificultar a interpretação. Então, ele fala que muitas vezes você usar uma escala, você vai pontuar de forma errada, tá? Ele vai trazer uma pontuação errônea, que não é fidedigna, fiel, diferente do Robert Chu, ela não é na versão escala. Então, lá no handbook da Croft, ele já vem, né, falando, olha, tem coisa melhor. E o item 12, então. O item 12, ainda estamos em método, tá, pessoal? Só relembrando que o item 12 ainda faz parte de método. Então, ele pede aqui para você especificar para cada desfecho qual foi a medida, né, que você utilizou, que você vai escolher para apresentar. Então, se vai ser mean difference, risk ratio. E aí, aqui é um ponto um pouco mais delicado, tá? Por quê? Por exemplo, essa revisão sistemática aqui, ela não... Os dados que ela tinha, não foi possível realizar uma meta-análise. Então, ela não entra nesse item 12. Os dados dela foram descritos de forma narrativa, tá? Descritivas. Agora, para outra revisão. Então, ele coloca aqui, né? Como é que foi a síntese dele, como é que ele fez e o que ele considerou. Então, ele colocou que ele utilizou a mean difference, com intervalo de confiança. Aí ele também considerou o I quadrado, e ele descreve qual foi a porcentagem do I quadrado para ser considerado heterogêneo. Então, ele descreveu aqui, na parte de data sínteses, com relação à medida. Só que ele não traz, por exemplo, para cada desfecho, igual o item 12 pede. Aqui também, ainda do item 12, só que da outra revisão. Aí ele traz aqui quais são o que ele vai utilizar para tamanho de efeito, para calcular o tamanho do efeito, que é o mean difference, intervalo de confiança de 95%. E aqui embaixo ele fala sobre o teste de heterogeneidade, que é o I quadrado, qual é o valor da porcentagem de quadrado para ser considerado heterogêneo, né, pouco heterogêneo, moderado ou alto, ou com muita heterogeneidade. Bom, então, aqui na terceira revisão, eles citam, né, o efeito que eles utilizaram, o efeito aleatório, aí aqui no meio, que foi a diferença da média, o intervalo de confiança 95%, e lá embaixo, por último, eles determinaram a heterogeneidade, descreveram quais são os critérios para a heterogeneidade. Ainda em método. Aí o item 13, ele está dividido em várias partes que se complementam também. Então, descrever os processos usados para a síntese de cada estudo, descrever os métodos para preparar a sua apresentação dos dados, a sua síntese, descrever os métodos de tabulação, né, de suas tabelas, ou como que você vai descrever e mostrar esses resultados, a síntese desses resultados. Então, aqui, todos esses itens se complementam, e no texto você tem que trazer como que você vai descrever. Então, aquela revisão que não tinha no meta-análise veio falando que foi feito um resumo, foi elaborado um resumo comprimindo todas as características dos exercícios aquáticos e do tipo, aeróbio e tal. Então, ele descreveu como seriam a síntese dele. Aí, na outra revisão, aqui no começo, ele fala, né, que primeiro as mudanças de baseline para o follow-up foram computadas para cada intervenção e para cada comparação de grupo. Depois, os resultados foram, se os resultados foram homogêneos, eles, com relação à intervenção e o tipo, a duração e follow-up, foram colocados em efeito aleatório. Então, assim, tudo se complementa entre o item 12 e o item 13, A, B, C, D, E e F, que é como você está descrevendo, como você vai apresentar a síntese dos seus resultados. O item 14 é sobre como você vai reportar o viés. Então, ele entra um pouquinho junto com relação a qual foi a sua ferramenta, mas, nesse momento, o que você deveria estar falando no item 14 é, por exemplo, se você encontrou algum viés, como você vai reportar isso e como você faria para tentar descobrir o porquê tem esse viés. Então, assim, era o momento de você pôr no texto que em caso de dúvidas em algum item da avaliação do risco de viés, você entraria em contato com o autor do ensaio clínico aleatório, a fim de tirar as suas dúvidas, de responder perguntas. Então, seria o momento de você trazer isso, como você iria reportar os vieses.
E é um item falho que muitas revisões não trazem, eles não escrevem, muitos não fazem isso, muitos não vão atrás dos autores originais dos ensaios clínicos aleatórios, a fim de buscar as informações que estão faltantes. Então, é uma coisa que todos que vão conduzir uma revisão sistemática deve fazer. Encontrou uma dúvida naquele ensaio clínico aleatório, não ficou claro aquele item do risco de viés, manda um e-mail, procura o autor, os autores, entre em contato, porque na maioria das vezes eles respondem. E o item 15, ainda no método, ele fala sobre algum método, para você descrever algum método sobre a certeza do seu resultado, né? A confiabilidade desse resultado. Então, só teve uma revisão dessas 3 que eu trouxe que fez isso, que utilizou o grade, né, para falar sobre esse tópico. Os outros 2 não utilizaram nenhum método para o item 15. E também aqui no final, ainda nessa mesma revisão, além de usar o grade, eles ainda avaliaram qual foi a diferença clínica minimamente importante. Agora sim, agora a gente vai entrar na parte dos resultados. Descrever o seu resultado com relação à sua busca, você tem que ter o flowchart, aqui o diagrama de busca, e o próprio Prisma, ele tem o diagrama dele. Eu vou mostrar no final da aula, onde vocês pegam esse diagrama para vocês montarem. Então, aqui, ó, fica super descritivo, fica muito bem. Se a pessoa souber escrever, não precisa nem do texto, só o diagrama é suficiente. Então, nessa primeira parte, você coloca identificação. Você coloca quantos artigos foram encontrados em cada base de dados que você foi. Né? Aqui tem bastante artigos. Aqui na lateral, você coloca quantos foram removidos por serem duplicados. Aí, lá para baixo, o N que você teve após a retirada dos duplicados. Aí você faz toda aquela parte de seleção de leitura de título, de leitura de resumo, de leitura de texto completo, e você tem que anotar exatamente cada etapa aqui, o N que você foi tendo, e na lateral, lá embaixo aqui, você tem que pôr os motivos das exclusões. Então, por exemplo, aqui ele está escrito que 75 estudos foram excluídos pelo tipo de exercício, 3 estudos foram excluídos porque eram estudos observacionais. Então, ele vem descrevendo todos os estudos que foram excluídos, para finalmente, aqui no final, você ter a janelinha com N dos estudos que foram incluídos na revisão. E aqui na lateral direita, com relação à busca de outros métodos, no Google Scholar, ou com a bibliotecária, ou então com a Grey Literature, né, que você faz uma busca por fora, manual, aí você coloca no lado direito qual foi o N que você encontrou, quantos foram excluídos, qual foi o N final, e aí vem a flechinha para juntar com esse N aqui dos incluídos. Então, esse é o diagrama de busca. Assim que você tem que descrever o seu resultado de busca em forma de figura. Aí eu trouxe o diagrama de busca da outra revisão, que é a mesma coisa, só não tem esse monte de janelinha, eles fizeram de uma forma um pouco mais reduzida, mais um estilo de diagrama de busca, mas eu vou mostrar para vocês que o Prisma ele tem prontinho para vocês só preencherem, não precisa fazer isso à parte. Mas aqui é o diagrama, tá? Só que você obrigatoriamente também tem que ter lá no texto, de uma forma bem simplificada, por escrito, tá? Eu trouxe o diagrama para ficar mais fácil de visualizar, mas lá no texto, de uma forma bem reduzida, você também tem que escrever sobre o resultado da sua busca. Item 17. As características dos estudos. Então, você tem que citar as características de cada estudo incluído na sua revisão. Então, agora sim, né, a gente vem com as tabelas. Então, as tabelas de revisão sistemáticas, elas são muito completas, tem bastante texto, por isso que é importante você realmente elaborar uma tabela simétrica, bonita, porque como o texto tem bastante quantidade, se for uma tabela desproporcional, fica ruim para a leitura. Então, aqui, o nome do autor, quais foram os tipos de pacientes e sujeitos, o N, já coloco o N de participantes em cada grupo, qual foi o tipo de intervenção, qual foi o grupo controle, o que eles fizeram, descrever o tipo de intervenção, descrever o que o grupo controle fez, já descrever os desfechos e quais foram os instrumentos utilizados para a sua avaliação, e já
descrever, bem resumidamente, os resultados. Então, essa foi uma tabela de uma das revisões. Essa é uma outra tabela, um pouco mais simples, tá? Mas quanto mais detalhada, melhor. Quanto mais simples, pior. Por que eu estou dizendo que é pior? Porque lá no Anistar 2, se alguém for pegar a sua revisão sistemática para avaliar, para incluir dentro de uma revisão das revisões, se a sua tabela de resultados estiver muito básica, você vai pontuar mal, porque o Anistar 2, ele exige detalhes mesmo, igual está nessa primeira tabela, bem detalhado, com relação a N, frequência da intervenção, tipo de intervenção, quais foram os desfechos. Então, quanto mais detalhada, melhor a sua tabela. E essa aqui é mais uma tabela do terceiro estudo, também bastante detalhada. Mas também trouxe para vocês o texto, né? Então, você tem que trazer a tabela, você é obrigado a ter a tabela, porque você vai ser pontuado com relação a isso também. Muitos trazem a tabela como material suplementar, às vezes nem colocam dentro do texto. Mas lá no texto, em forma escrita, você também tem que resumir quais foram as características dos estudos incluídos. Então, trouxe para vocês verem o texto, né, um resumão aqui de uma revisão, um resumão de outra revisão. Então, você precisa ter as duas formas, em texto corrido na sua revisão e em formas de tabela. E na tabela que você tem que deixar detalhado, bem detalhado. Não? Agora, a apresentação do resultado da avaliação do risco de viés. Então, você tem que colocar em forma de tabela ou em forma de figura como é que foi a avaliação, o resultado de cada ensaio clínico aleatório na avaliação do risco de viés. Então, aqui é da escala Pedro, né, de uma das revisões que fez com a escala Pedro, ela colocou aqui os 11 domínios, e só que na pontuação, um dos domínios não é considerado, por isso que a pontuação vai só até 10. Aqui o próximo, também, como da escala Pedro, né, pontuação de 0 a 10, aí coloca certinho se foi pontuado cada item ou não, a pontuação final. Então, para você reportar o resultado da avaliação de risco de viés, você traz em forma de texto, corrido, e também numa tabela ou numa figura. E esse daqui, por último, eu deixei para vocês verem a figura de elaboração Cochrane. Uma figura interessante, tudo que é verde é low risk, tudo que é amarelo é incerto, some concerns, algumas preocupações, e tudo que é vermelho é alto risco de viés. Então, aqui, cada bolinha representa um domínio. Na ferramenta que eles utilizaram, são 7 domínios que tem aqui. Então, você tem que reportar em forma escrita e também numa figura ou numa tabela. Item 19, como você vai reportar os resultados dos estudos individuais. Então, o que ele pede? Que para todos os desfechos presentes para cada estudo, você tem que ter um resumo sobre os resultados. Aí, aqui sim vem a questão de você descrever os resultados de cada ensaio clínico aleatório e de cada desfecho deles. Eu cortei só um pedaço da tabela, mas é aquela mesma tabela descritiva dos ensaios clínicos aleatórios. Então, você tem que descrever os resultados. Item 20, sobre como você vai reportar a sua síntese, o seu resultado para quem conduziu meta-análise. Então, lembrando que esse item, ele é específico para quem conseguiu conduzir a meta-análise. Então, nesse item 20, ele pede para você descrever os seus resultados, quais foram para cada desfecho. Então, eu coloquei um pedaço do texto, você tem que pôr para cada desfecho avaliado, qual foi o resultado da meta-análise, descrever no texto corrido e também falar se teve heterogeneidade ou não. Você tem que descrever se você fez alguma análise de sensibilidade ou não. E também colocar a figura propriamente dita da meta-análise. E aqui eu coloquei para vocês verem que legal que ele fez isso. Não é todo autor de revisão sistemática que discute heterogeneidade, e também não é todo autor de revisão sistemática que faz análise de sensibilidade. Então, vamos lá. O que seria isso? Heterogeneidade, quando os estudos eles são muito diferentes entre si. Nessa revisão, ele trouxe aqui, ó, que para esse desfecho, para essa comparação, houve uma heterogeneidade moderada. E aí, o que eles fizeram? Eles realizaram uma análise de subgrupo para verificar a causa dessa heterogeneidade. Então,
quando você tem heterogeneidade presente, você precisa, na sua revisão, investigar as causas da heterogeneidade e descrever isso no seu texto. Ele fala assim, ó, que o I quadrado, o valor do I quadrado, se ele for 25%, ele é considerado uma heterogeneidade pequena, tem pouca heterogeneidade. 50% é uma heterogeneidade moderada, e acima de 75% é uma heterogeneidade alta, tem grande, os estudos são muito heterogêneos. Agora, o que seria uma análise de sensibilidade, que seria o 20D aqui, né? Apresentar os resultados das análises de sensibilidade. Então, por exemplo, você percebeu que aquele resultado daquela meta-análise não foi o que você estava esperando, ou tem heterogeneidade, o que você pode fazer? Retirar da sua meta-análise todos os ensaios clínicos aleatórios que foram pontuados com alto risco de viés. Aí você tira, você deixa só com baixo risco de viés. Parênteses. O certo, o ideal é que você só inclua numa meta-análise um ensaio clínico aleatório com baixo risco de viés. Contudo, porém, entretanto, a maioria das revisões sistemáticas publicadas trazem em suas meta-análises ensaios clínicos com alto risco de viés, o que não pode. Mas já que fazem isso, o que seria análise de sensibilidade, então? Tirar esses ensaios clínicos aleatórios de alto risco de viés e verificar o resultado a partir disso. Então, são poucas pessoas que fazem isso, apesar do Prisma pedir, né, poucos fazem isso. Então, no item 21, sobre como você vai reportar os vieses encontrados, aí só um estudo que trouxe aqui falando sobre isso, que ele... Tá, então, o item 22, ainda sobre resultados, é como você vai reportar o resultado do grade, né? Então, eu trouxe aqui a única revisão que utilizou o grade, ele trouxe resultado em forma de tabela, mas também poderia estar corrido dentro do texto, mas ele deixou em forma de tabela. O item 23, ele é sobre a discussão, e ele é bem mais rápido da gente entender. O que ele pede? Você tem que prover uma interpretação geral dos seus resultados, dentro do contexto de outra evidência, ou seja, na sua discussão você precisa buscar outras evidências, ou outros estudos, para discutir os seus próprios resultados. Ótimo. Aí 23B e 23C, você tem que discutir as limitações, qualquer limitação, toda limitação que você encontrou no processo da sua revisão sistemática. E depois, no 23D, você tem que discutir as implicações para a prática, né? Futuras práticas, futuras pesquisas. Então, trouxe, sim, um print aqui, básico, de uma discussão aqui da revisão. Essa revisão aqui, em específico, ele discutiu por desfechos. Então, ele foi pontuando cada desfecho dele, fazia discussão e tudo mais. E aí, lá, no final da discussão, ele trouxe quais foram as limitações do estudo dele. Ele citou as limitações, mas eles não citaram as implicações para futuras pesquisas. Essa outra revisão fez uma discussão de texto corrido, não ficou separando por desfecho, mas discutiu todos os desfechos, e no final, no último parágrafo, ele discutiu quais foram as limitações encontradas na revisão deles. Então, ok. Mas também não escreveram sobre implicações futuras. Nessa última revisão, eles trouxeram eu selecionei para vocês o texto onde fala sobre a limitação. Muitas vezes ela não vai estar separadinha, né, num tópico, ela vai estar lá dentro do texto. Então, quando você estiver lendo, fique atento. Então, aqui ele trouxe a limitação do estudo, da revisão dele, quais foram. E aí, eu achei interessante aqui no final, que ele fala que uma das limitações foi que ele não fez o registro no Próspero. Então, vamos lá, é o próximo item. Item 24. Que é sobre outras informações. Então, o que o Prisma ele pede? Que você registre a sua revisão sistemática, que você fale isso no texto, que é uma revisão com registro. Apenas uma dessas 3 revisões, só uma, fez o registro no Próspero e colocou aqui o número do registro. As outras 2 não fizeram registro, mas as 2 pontuaram que foram limitações, né? Que o fato de não registrar a revisão sistemática foi uma limitação do estudo. Item 25, 26 e 27. Os últimos, os mais fáceis de encontrar num texto, os mais fáceis de você escrever, que é sobre se você teve suporte financeiro, né, funding, quais foram
os competing interests, e o item 27 é sobre a disponibilidade dos seus dados. Então, todos trouxeram, todos falam se teve funding ou não, qual foi, esse aqui é do Brasil, inclusive, qual é a disponibilidade dos dados desse trabalho, com quem que está responsável, e qual foi o conflito de interesse, né, se teve ou não teve. E a última revisão também trouxe lá no final o funding, a data availability e o conflito de interesse. Então, o 25, 26 e 27 eu considero que são os mais fáceis de se encontrar e de se inscrever, porque tá, né, é só isso. Então, esses são os 27 itens do Prisma. Resumindo um resumão geral, o Prisma é um guia, tá? Um guia, você precisa ler ele antes de começar, para você saber o que você precisa, mas você vai usar ele na hora de escrever, na hora de realmente pôr no papel a sua revisão sistemática pronta, e depois na hora de submeter, porque toda revista pede para você indexar o checklist do Prisma com as páginas da sua revisão. E aqui, por último, trouxe para vocês onde pegar o diagrama de busca. Então, lá no site do Prisma, aqui no Flow Diagram, você tem as versões para baixar do diagrama. E ele vem prontinho, é só para você mesmo colocar o seu texto dentro de cada janelinha. Não tem erro, super fácil. É isso, obrigada. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, estou aqui à disposição.